Meu nome é Walter Leite. Vou fazer uma reflexão sobre o poder da fisiologia nos estados mentais e emocionais das pessoas, dos seres humanos. Estou fundamentado, tomei por base um clássico, um best-seller, O Poder Sem Limite, de Anthony Robbins, que há muitos anos eu venho fazendo algum estudo e evidentemente colocando em prática muitos dos princípios defendidos nesta obra. O poder da fisiologia. A ideia básica começa da seguinte forma: corpo e mente não estão separados. Mente e corpo realmente estão fundamentalmente juntos, e cada qual influencia um ao outro profundamente. A tese principal defendida por Tony Robbins é o poder da fisiologia. Isso significa um corpo saudável, um corpo bem cuidado, uma fisiologia com vigor, com poder, com energia, torna impossíveis os estados mentais negativos. Ele também defende um princípio que eu acho muito interessante, que o homem tem um poder, evidentemente, agindo como se transformar a sua fisiologia de fragilizada, de fraca, para uma de força, pujança e positividade. Quando a pessoa está deprimida, o que é que acontece? É um estado mental. Aí a pergunta é essa: a pessoa está deprimida porque pensou, porque está sofrendo alguma pressão, está diante de problemas, desafios muito sérios, ou porque está com a sua fisiologia fragilizada? Porque a gente sabe que uma fisiologia fraca, a pessoa que anda com autoestima baixa, ele baixa os ombros, anda de cabeça baixa, o seu olhar não tem brilho, não existe força no seu organismo. Ele fica totalmente acabrunhado. Esse que é o termo exato. Se a pessoa começar a usar uma fisiologia a seu favor, não permitir erguer o ombro, levantar os olhos, buscar evidentemente posturas corretas, isso aí pode parecer brincadeira, isso aí pode parecer tolice, mas tem uma repercussão extraordinária. Isso é comprovado cientificamente. Tudo que Tony Robbins defende, que a diferença aqui para a autoajuda é muito grande, que aqui são técnicas e princípios que, se aplicar, a pessoa não tem como não colher um bom resultado. Mas o que é que acontece comumente? As pessoas, principalmente no Ocidente, as pessoas querem ter uma mente trabalhada, querem ter uma mente intelectualizada, cognitivamente bem desenvolvida, e negligencia o seu principal instrumento, que tem uma repercussão geral na mente, que é seu corpo, que é a sua fisiologia. Então, é fundamental a pessoa aprender a gostar e a manter uma boa fisiologia. E para manter isso, se faz necessário cuidado com a respiração, alguma prática de exercício físico, deixar de ser sedentário, uma alimentação razoável e uma ação e uma prática permanente, e fazendo com que haja sempre um favorecimento de uma boa fisiologia. Mas
geralmente é negligenciado. Geralmente o corpo fica realmente numa situação até de não ser levado muito a sério, apesar de ser o principal instrumento da vida. Sem corpo não existe vida. Não existe vida só com mente. O corpo tem que estar bem saudável para que ele tenha força, pujança e longevidade. Então, o cuidado com a fisiologia é e deve ser, portanto, essencial. A pessoa é o que ele come também. Então, observar o que está acontecendo. Geralmente, se come em excesso, geralmente se come errado e geralmente não se pratica exercícios de uma forma adequada, não se usa nenhum processo de fortalecer a fisiologia. E o que é que vai acontecer? Essa negligência vai gerar estados mentais e emocionais desfavoráveis. É por isso que nós vivemos num século em que remédios do estômago hoje são os mais vendidos. Alergias hoje estão realmente cada vez mais evidentes. Isso tudo é nada mais, nada menos de um reflexo. Portanto, Tony Robbins, neste livro que eu recomendo, e nós vamos fazer alguns vídeos se referindo a ele, ele sugere alguns passos para se ter uma boa fisiologia. Antes de tudo, a pessoa entender que tem um poder e a pessoa se autodeterminando de uma forma real, com força, a pessoa tem o poder de criar e de transformar sua fisiologia. E também usando aquela técnica que eu frisei já no início, agindo como se a pessoa agir como um homem sem força, fraco, fica realmente por baixo. Eu estou agora passando por um processo de separação e já estou naquela fase da idade que tem mais passado do que futuro, e surgiu na minha cabeça, pelo esse processo inicial de separação, que eu digo, não vou nem mais buscar outra relação, já estou velho, já estou velho, não tenho força, não vai adiantar. Imediatamente eu me lembrei do Tony Robbins. Eu estava criando este canal como uma estratégia de mudar de foco, e que tem sido muito benéfico para a minha vida. E me lembrei deste livro e vi que eu estava colocando, através de um estado mental negativo, estava me colocando para baixo, a minha fisiologia. Eu fui fazer os exames médicos, confesso, desanimado. E o médico, eu fiquei surpreso quando o médico começou a se admirar com os resultados do exame. Todos em um nível excelente. Mas aí eu imediatamente comecei a mudar. Eu digo, não, eu estou focando algo de forma negativa. Nada disso é possível. Comecei a trabalhar a minha fisiologia no sentido de levantar o ombro, de acordar bem, de aplicar algumas técnicas. Moral da história, isso aí está entrando aproximadamente 3 a 4 meses, entrando por 4 meses, 3 meses, um pouco mais de 3 meses. E hoje, agora, e alguns dias, já quase um mês, esse homem que se achava velho consegue correr, trotando mesmo, 2 horas. Cada meia hora um pequeno intervalo para fazer
justamente o alongamento. Depois de um processo de alongamento de 5 minutos, mais meia hora, sem parar. Outra pausa para um alongamento, mais meia hora. Outra pausa para um alongamento, mais meia hora. E muito bem. Isso aí, para mim, é uma comprovação de que mente e corpo estão profundamente interligados. Então, seguindo aqui as ideias, Tony Robbins, além do que ele falou, a primeira coisa que ele determina que é importante, ele fala sobre o sistema linfático, que pouca gente ouviu fala, não se preocupa. A gente tem mais linfa do que sangue. E o poder linfático ele é muito importante para limpar as impurezas, tirar o lixo que entope as veias, as artérias. Esse é o poder linfático. E que nós a circulação sanguínea leva o sangue, mas não leva a linfa para todos os órgãos, que ela precisa passar em todos os órgãos para recolher o lixo, aquilo que irá um dia obstruir alguma artéria, criar um problema em algum órgão, alguma pedra, etc. Então, é o poder linfático, ele denomina aqui como esgoto. Então é fundamental isso. E como é que aciona esse poder linfático? Como é que, se ele não é conduzido via circulação? É através de um processo de respiração profunda. E ele sugere um processo de respiração que eu fiz durante muitos anos, depois deixei de fazer, é que você respira profundamente, aí conta 2, puxa o ar com força e prende, aí conta até 2, aí depois que contou até 2, você expira, joga fora o ar lentamente, contando até 4. Aí você vai aumentando. Se você expira durante 2 minutos, conta até 2. Aí você expira com 8, contando até 8. Não, você expira e guarda o ar, segura o ar, ele preso para que ele fique trabalhando no seu organismo, contando até 8. Depois de contar até 8, você expele o ar lentamente, contando até 16. E assim você vai fazendo. Você inspira, guarda 2 vezes o que você inspirou 2 vezes você guarda o ar dentro de si e 4 vezes você expele. Esse processo ele desenvolve uma limpeza no corpo, no organismo, e dá força e dá energia, e elimina a depressão, a angústia, essas coisas, porque os estados estão interligados. A pessoa está bem, é por isso que muita gente diz, a corrida, o exercício produz endorfina. Claro, porque o organismo está interligado com os estados, ele tem o poder de mudar os estados. Uma pessoa bem, pujante, fisiologicamente, não tem como ficar para baixo com depressão. Essa é a primeira sugestão. A segunda sugestão, você comer pouco. A ideia da gente é que comer muito. Eu, quando era menino, é claro que a cultura mudou. A cultura, quando eu era menino, há muitos anos, na década de 60, até década de 70, a ideia era engordar. Ser gordo era bom. Você se pesar, diz, você está magro, agora eu estou alegre, agora eu estou gordo. A ideia é totalmente equivocada. Então, a ideia de comer muito, quando o menino comia muito, a mãe ficava feliz. E está provado cientificamente que se você quer viver muito, coma pouco.
Foi feita experiência com ratos, com os animais durante muito tempo, e o que comia menos vivia mais. Se você tem uma criação de qualquer, faça experiência. Se você der muito, você separe um grupo que você dá muita comida e outro que dá menos, e você vai ver quem tem mais vitalidade, quem tem mais energia. Então, quem come muito, além de dificultar, perder energia na digestão e tudo, acumula algo desnecessário que vai ser transformado, evidentemente, em gordura. Então, essa é a sugestão boa. Coma pouco. Não é que você vai passar fome, coma apenas o necessário e pouco. Se você for comedor compulsivo, vai achar isso aqui um absurdo. O terceiro ponto, que é também fundamental: coma pouco, mas coma, se quer comer muito, comer mais, coma fracionado. Ou seja, em vez de você comer uma pratada, você come 8 vezes durante o dia, 5 vezes, pequenas porções. Esse é um ponto fundamental. Outro ponto que ele também sugere é o mito da proteína, que também aí tem um poder econômico, o poder dos laboratórios. Está provado que a proteína, ela causa malefícios. Quem come muita proteína tem muito mais dificuldade. Você vê na quebra a última a ser usada na queima de energia, na gradação todinha, será a proteína. E aí, quando a pessoa cheia, bombada de proteína, fazendo exercício, aqueles homens bem bombadão, eles não têm condições de correr 100 metros. Então, realmente, o sangue fica totalmente envenenado. A proteína tem que ser consumida de uma forma mínima. Aí ele dá um seguinte exemplo. O leite materno é a fase que a criança precisa mais de proteína. O leite materno. Tem de proteína 2,36%. Se é a criança ali que está em formação, precisa da proteína. Portanto, esse é um mito da proteína. Em vez de comer muita proteína. Segundo, outro ponto que ele também defende, que eu sugiro para ter uma boa fisiologia: comer alimentos ricos em águas. Rico em água. E qual é o alimento mais rico em água? É as frutas. Então, comer frutas. Isso aí eu já faço. Há 5 anos eu segui essa orientação, foi uma das poucas, e a minha vida mudou, meus resultados de exame mudaram tudo. Há 5 anos que eu pratico isso. E a ideia é comer fruta, não de forma errada, porque você come fruta misturada com almoço. Está errado, porque ela vai ficar presa no estômago. A fruta é digerida no intestino, ela passa pelo estômago. Então, para comer fruta adequadamente, coma com o estômago vazio. Não coma como sobremesa e nem durante uma refeição. Vazio. E a sugestão é que você coma de manhã, seu café da manhã, e até meio-dia só frutas, que ela é rica em água e vai limpar seu organismo. Está provado que o ser humano precisa ter uma alimentação mais rica em água. Um homem que tem uma alimentação com 15% de água está cometendo quase um suicídio, porque seu sangue vai ficar intoxicado. Então, quem come muita fruta tem saúde. Esse é um ponto fundamental. E outro ponto que ele também eliminar carnes, porque ele fala e mostra de uma forma evidente que quando o boi ou o porco ou a galinha vai ser morta, ela joga as toxinas. E imediatamente a carne sofre um ataque de bactérias de putrefação. E na carne do boi, aquilo que dá sabor à carne do boi é o ácido úrico que é expelido pela urina do boi. Então a gente vê que existe esses processos e muito mais, aliado a um exercício físico, são simples. Agora, nada disso vai poder dar resultado se você não tiver uma ação
se você não tiver uma persistência e uma força. Eu tenho tido resultados com relação a dar fruto, eu já faço há 5 anos e mudei a minha vida. Minha energia é outra. Meus exames mudaram profundamente, em todos os aspectos. Ácido úrico, nada, tudo, triglicerídeos, tudo. Bem, apesar da idade. Hoje eu sou uma pessoa que estou aplicando e vou de forma permanente buscar isso. Eu estou mostrando esse vídeo, trocando experiência. Vou trazer outros capítulos deste livro. Aqui foi o capítulo 9 e o capítulo 10. Comecei com ele porque para mim, a meu ver, é o básico, é o que a gente mais precisa. Se você não tiver uma fisiologia e uma mente, um estado mental e um estado emocional bom, você não vai aplicar técnica nenhuma. Você não terá força e não terá energia. Se o amigo gostou, compartilhe. Se não se inscreveu no canal, se inscreva. Acione o sino aqui para receber os novos vídeos. Dê seu like. Meu nome é Walter Leite e eu agradeço pela preferência.